Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do primeiro trimestre da BB Seguridade, que reportou um lucro líquido aqui de 1,8 bilhões de reais no primeiro tri de 2023. E, particularmente, foi um resultado excepcional que, se compararmos no mesmo período nos últimos 10 anos, esse foi o maior resultado já reportado pela empresa. Então, se pegarmos ali o histórico dos últimos 10 anos, no primeiro tri de cada ano, esse foi o maior resultado reportado pela empresa. E o que é que aconteceu após anunciar o resultado do primeiro tri de 2023? Cotações aqui despencaram 5,36%. Então, como pode a empresa anunciar um dos melhores resultados dos últimos 10 anos e as cotações aqui despencarem? Então é isso que a gente vai tentar entender o que aconteceu com os papéis da BB Seguridade e também comentar sobre o resultado trimestral. E antes de falar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Então é muito importante que você se inscreva no canal, acione o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Além disso, temos também aqui o grupo do WhatsApp, onde você irá receber notícias em primeira mão, e o link vai estar na descrição deste vídeo. Tem também a conta do Instagram, que foi recentemente criada, e aí você pode também estar seguindo aqui a conta e ficando ligado nas novidades e nas notícias. E, claro, você irá acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto aqui a destacar é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. E aí o que é que a gente observa? Que a empresa vem intensificando aqui seus investimentos nos negócios digitais, porque as empresas têm que, de fato, ajustar a essa nova realidade. E isso melhora tanto em relação à possibilidade de você resolver questões burocráticas de forma mais rápida e simples pelo WhatsApp, a também melhorar o aplicativo da empresa, fazendo com que haja aí melhor disponibilização de informações e também em relação a transações por meio de assistência de voz, automatizar todos esses recursos, e a empresa vai intensificando seus investimentos em relação à digitalização dos seus serviços. E aí o que é que a gente observa nesse sentido é que a empresa ela teve um crescimento na sua base de clientes na Brasilseg e reportar aqui 17 novos parceiros. E o que isso significa é que, consequentemente, receitas, ou seja, a quantidade de prêmios emitidos, cresceu bastante. Se observarmos em relação ao primeiro tri de 2022, em relação ao primeiro tri de 2023, foi um crescimento aqui de 80%. Então, de fato, saltou de forma absurda aqui em quase 100% os prêmios emitidos para Brasil Seguros, chegando a reportar aqui 417 milhões de reais. E outro ponto que a gente observa é que desses 17 novos parceiros, 9 parceiros aqui são do setor do agronegócio. Então, realmente, o Banco do Brasil e com a sua corretora aqui, BB Seguridade também, vem aqui acumulando uma base de clientes muito interessante no seu portfólio das suas carteiras. E aí, se a gente observar, os seus clientes também reportam pelos resultados uma satisfação enorme com a empresa, onde a base de clientes vem crescendo tri por tri, e se observarmos março de 2020 para março de 2021, cresceu 1,5%. E de março de 2021 para março de 2022, cresceu 1,4%. E olha a quantidade de clientes de margem de clientes que cresceu de março de 2022 para março de 2023, 4,3%. E se observarmos isso em cada segmento, foi crescimento expressivo aqui de 16,4% em clientes de capitalização, 5,8% em clientes de seguro residencial, 4,3% em clientes de seguros prestamistas e 2,7% em clientes de previdência. Então, de fato, a empresa cresce em todos os segmentos e, além disso, o seu NPS cresce dia por dia. Por quê? Porque as reclamações vêm diminuindo. Se a gente comparar, diminuiu 31,3% em relação ao primeiro tri de 2022, e também a gente vê que a recomendação em relação a todos os segmentos, os seus clientes aqui, eles vêm crescendo a sua satisfação com o seu NPS e também recomendando a empresa para amigos. Então, de fato, a empresa vai crescendo tanto em relação à margem de clientes, que cresce tri por tri, a satisfação dos clientes, como mostra aqui o NPS, e, consequentemente, os prêmios emitidos também crescem na mesma proporção. Isso é muito bom para a empresa, que vai apresentar ótimos resultados. Consequentemente, falando em resultados, a gente vê um resultado surpreendente, reportando aqui um lucro líquido normalizado de 1,7 bilhões de reais, em relação aqui ao primeiro tri de 2022, que reportou 1,1
de 1,1 bilhão de reais de lucro líquido normalizado, e se pegarmos o lucro líquido aqui foi de 1,17 bilhões de reais em relação ao primeiro trimestre de 2023, que foi de 1,76 bilhões de reais. Então, de fato, o resultado é muito interessante. E se observarmos aqui em relação ao quarto tri de 2022, houve aqui uma leve queda, e essa queda basicamente foi pelo resultado financeiro, como podemos observar, que caiu um pouco aqui, onde no quarto tri de 2022 foi reportado aqui de 457 milhões de reais, e aí no seu resultado financeiro caiu para 338 milhões de reais. Essa perca aqui basicamente foi através da sua exposição em títulos indexados ao IPCA, e aí inflação teve aqui uma leve queda, consequentemente seus resultados financeiros irão cair nesse sentido. E aí seus ativos, títulos expostos aqui à taxa Selic, por exemplo, que manteve em 13,75%, vem rentabilizando de forma expressiva e muito bem. E aí, se a gente pegar aqui os principais componentes que fizeram aqui o lucro líquido ser reportado a 1,77 bilhões de reais e um crescimento bem significativo em relação ao primeiro tri de 2022, a gente vê que o resultado operacional cresceu sendo reportado aqui 475 milhões de reais, sendo que cresce tanto os prêmios emitidos pelo Brasilseg, pelo Brasil Seguro de 325 milhões de reais, a sua corretora fez com que houvesse aqui um crescimento nos seus resultados de 112 milhões de reais, também a Brasilprev reportou aqui 18 milhões de reais e a Brasil Seguros 313 milhões de reais. E aí, demais despesas aqui, componentes 293 milhões aí, reportando então um resultado aqui operacional de 1,6 bilhões de reais. Se você pegar então o resultado financeiro, que foi de 106 milhões de reais, aí a gente observa um resultado de lucro líquido aqui no primeiro trimestre de 2023 de 1,76 bilhões de reais. De fato, a empresa reporta um dos melhores resultados já observados no primeiro período aqui, no primeiro trimestre de cada ano. Então, ponto positivo aí para a empresa e sem nenhum receio em relação a essa leve queda que houve em relação ao quarto tri de 2022. Então, nenhuma bronca, simplesmente uma das melhores empresas que cresceu em todos os segmentos. E aí, se a gente avaliar agora para o segmento da Brasil Seguros, a gente observa que em prêmios emitidos houve sim uma leve queda em relação ao quarto tri de 2022, porém, um resultado aqui em relação ao primeiro tri de 2022, crescimento de 35%. E se a gente observar também em relação ao resultado financeiro, foi um crescimento aqui de 45% em relação ao primeiro tri de 2022 e em relação ao quarto tri de 2022 foi uma queda de 7%. O lucro líquido na Brasil Seguros reportou aqui 910 milhões de reais, foi um crescimento em relação ao quarto tri de 2022 de 7% e ao primeiro tri de 2022 de 156%. Então, de fato, o segmento é um dos segmentos que mais dá retorno aqui também para a empresa, com um lucro líquido de 910 milhões de reais. E aí, se a gente pegar o Brasilprev, a gente observa que o lucro reportado foi de 438 milhões de reais. Em relação ao primeiro tri de 2022, a gente observa aqui uma alta de 9% e em relação ao quarto tri de 2022, uma queda de 23%. Então, de fato, houve essa queda aqui em relação ao trimestre anterior, porém, nada que possa assustar, nenhuma bronca. Por quê? Porque a gente observa aqui que em relação às contribuições, observa-se que cresceu em relação ao trimestre anterior e também em relação ao primeiro tri de 2022. Então, nenhum receio. E o que a gente observa também é que em relação à captação líquida também houve aí um crescimento. Na Brasil Cap, ou seja, capitalização, a gente o que é que vai observar é que a empresa reportou um lucro líquido de 63 milhões de reais em relação ao primeiro tri de 2022, a gente está falando de um crescimento de 18% e em relação ao quarto tri de 2022, estamos falando de uma leve queda aí de 0,3%, ou seja, um resultado em linha com o quarto tri de 2022 e um crescimento reportado de 18% em relação ao primeiro tri de 2022. Então, de fato, resultados bem interessantes. A sua corretora reportou um resultado de 708 milhões de reais em relação ao primeiro tri de 2022, estamos falando de um crescimento de 23% e em relação ao trimestre passado, estamos falando de uma queda de 8%. Então, de fato, a margem da empresa é muito boa, chegando aqui aos patamares de 58,6%, que, se compararmos com o primeiro tri de 2022, é um crescimento de 2 pontos percentuais. De fato, o segmento também cresce e cresce de forma bem interessante. E aí, um dos pontos que explicam essas quedas de acima de 5% dos papéis da empresa é porque praticamente a empresa ela não tem mais para onde subir.
Isso, entre aspas, essa minha afirmação. Por quê? Porque a gente observa que em valor de mercado, se a gente pegar as cotações atuais do BB Seguridade, que é de R$ 32,29, e multiplicar pela quantidade de ações, que é de 2 bi de ações emitidas, o que a gente vai observar? Um valor de mercado de 64,5 bilhões de reais. E, se observarmos hoje, o Banco do Brasil tem um valor de mercado de 126,8 bilhões de reais. Estamos falando que esse valor de mercado representa, da BB Seguridade, 50,91% de todo o valor de mercado do Banco do Brasil. Então estamos falando de uma empresa, que é a BB Seguridade, que em valor de mercado representa mais de 50% do valor de mercado da sua controladora, que é o Banco do Brasil, e ainda assim essa empresa representa de lucro apenas 19%. Então a empresa reportou 6 bilhões de lucro e, se pegarmos o lucro do Banco do Brasil, é de 31,8 bilhões em 2022. Isso representa esses 6 bilhões em relação ao lucro do Banco do Brasil, apenas 19%. Então vocês conseguem aqui olhar a dimensão do quanto a empresa BB Seguridade pode estar cara neste momento. Ou, consequentemente, a gente pode observar que a BB Seguridade está no seu preço justo. Então esse aqui é o preço justo da BB Seguridade, porém o que está bastante descontado é o Banco do Brasil. Então a gente observa que neste momento, em relação ao preço de mercado da empresa controladora da BB Seguridade, essa empresa ela está representando mais de 50% em valor de mercado da sua controladora e ela representa apenas 19% dos lucros de sua controladora. Então a gente vê essa discrepância e, consequentemente, o mercado não vai precificar aqui a BB Seguridade por 70, 80 ou 100 bilhões de reais, ou até chegar aqui aos patamares de 126 bilhões de reais, como é o valor de mercado da sua controladora, que é o Banco do Brasil. Então, de fato, isso não vai acontecer. Então, calma que a BB Seguridade não irá chegar aos patamares aqui de cotações de 50 reais, 48 reais e etc. Então, muita calma, sempre observar essa bolha que pode criar nos papéis, porque você evita pegar um desmoronamento quando o mercado fizer essa correção. E aí outro ponto interessante é que o mercado espera a empresa lucrar mais de 7 bilhões no ano 2023 e, se isso de fato acontecer, mantendo o payout, ou seja, distribuição dos lucros de 95%, a gente vai observar um informe aí de distribuição de dividendos no ano 2023 de R$ 3,40. E nas cotações atuais, isso representa 10,53%. E se a gente observar em relação ao preço intrínseco e também ao preço teto, a gente vai entender se a empresa está barata ou está cara. E aí, olhando primeiro o valor intrínseco, o que é que a gente observa? Que a empresa apresenta uma margem de segurança de 2%. Isso mostra que a empresa, nessas cotações, praticamente está sendo negociada pelo seu valor justo, ou seja, o seu valor intrínseco. E, observando o valor intrínseco, já aplicando a taxa de desconto, é de R$ 32,85 e neste momento o papel está sendo negociado a R$ 32,26. Se a gente pegar o preço teto, que é o preço máximo que a gente irá pagar pela ação, pela quantidade mínima que a gente está disposto a receber da empresa, que é de 8% de dividendo yield, a gente vai observar que o nosso preço teto é de R$ 37,71 e neste momento as cotações, deixa eu atualizar isso aqui, está de R$ 32,26. A gente vai observar que a margem de segurança em relação à quantidade mínima que a gente está disposto a receber, que é de 8% de dividendo yield, é uma margem de segurança de 17%. Então, neste momento, a empresa está barata ou está cara, Joab? A gente vê que em relação ao preço teto, ela está ok, porque iremos receber aqui no mínimo 8% de dividendo yield. Em relação ao seu valor intrínseco, ela apresenta apenas uma margem de segurança de 2%. E quem já é inscrito no canal já sabe que minha regra de margem de segurança para o valor intrínseco é de no mínimo 30% para empresas que eu pretendo ficar para o resto da minha vida e de 50% para empresas aqui de oportunidade. Então, neste momento, a empresa não está interessante em relação às suas cotações e basicamente fica apenas no meu radar. Então, pessoal, espero que vocês entendam este vídeo como um conteúdo de educação financeira. E se a gente observar alguns indicadores da empresa aqui no site do Investidor 10, a gente vai ver também no gráfico cotações versus lucro que a empresa pode estar sendo precificada aí praticamente aqueles dois gráficozinhos entrelaçados, um tocando no outro. Por quê? Porque neste momento a empresa, as cotações, melhor dizendo, vai estar precificando bem os seus lucros. Então, se a gente pegar aqui nesse gráfico de cotações versus lucro, a internet está um pouco lenta, a gente vai ver que
as cotações, ela precifica basicamente aqui os lucros da empresa. Então as cotações deram uma leve caída e os lucros praticamente se mantendo nesses patamares aqui de 6 bi, e deverá reportar até 7 bi, então provavelmente a gente vai ver um pouco ainda de apreciação desses papéis, chegando aqui aos R$ 35, como já foi visto em um passado não tão distante, ou seja, alguns meses atrás a gente viu o papel sendo precificado a R$ 35. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.